e tentar tirar um coelho da cartola com um drible curto. Não é essa dele, essa é mais do Everton Cebolinha. Então acho que cada jogo é um contexto, cada jogo pede uma plataforma diferente. E eu acho que depende do contexto do jogo, cara. Aí eu acho que cada jogo pede uma situação. E quando você tem um time como o do Flamengo, um elenco como esse, dito pelo próprio Felipe Luiz que é o melhor do Brasil, você tem que ter formas diferentes de jogo. Então, por exemplo, contra um adversário X, eu vou usar o Luiz Araújo e o Gerson mais recuado. Por quê? Porque esse time vai jogar mais retrancado. Eu preciso abrir mais o campo. Para mim, não é o caso do jogo contra o Bahia hoje, tá? Que é um jogo que pede uma questão diferente, de valorização mais da bola, por isso eu entraria com o Gerson. Não seria um jogo de muita correria, na minha opinião. Mas quando você tem um adversário que vai jogar postado defensivamente, com uma linha de 5 ou uma linha de 6 até, recuando nos pontas, claro, você pode jogar com o Luiz Araújo, recuar o Gerson, porque você não vai ter uma pressão tão grande na saída de bola, e esse jogo não vai pedir tanta velocidade na troca de passes quanto pedia, por exemplo, no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro. Então, essa é a questão. Beleza, você tem o melhor elenco do Brasil. Não acho que isso signifique mudar o tempo todo a escalação, não é isso. Mas cada jogo tem um contexto diferente. Então, determinado jogo, determinado adversário, pode sim pedir o Luiz Araújo jogando aberto pelo lado direito, embora ele tenda a centralizar o jogo por ser um jogador canhoto, e o Cebolinha pelo lado direito, que tem a mesma condição. Algum outro jogo vai pedir o Bruno Henrique. Eu acho que o jogo contra o Central Córdoba pediu o Bruno Henrique. Porque o Córdoba é um time que marca a saída de bola do adversário e deixa espaços, porque as linhas sobem, o time viaja junto. Então o Bruno Henrique é um jogador que precisa ter o espaço. O Bruno Henrique não é um jogador para jogar contra equipes mais retrancadas e tentar tirar um coelho da cartola com um drible curto. Não é essa dele, essa é mais do Everton Cebolinha. Então acho que cada jogo é um contexto, cada jogo pede uma plataforma diferente. É isso, ó. Pedir pra galera subir o like, turma. Vamos subir o like aí. A gente tem uma meta de 1.700 likes. Contamos muito com a sua ajuda. Acelera o like aí, participa com a gente. Alan, tem uma notícia de agora, tá? Sobre o Alcaraz. Alcaraz que entrou em campo aí pelo Everton da Inglaterra. E aí, Alan, bateu a meta? É isso mesmo? Acho que ele atingiu a meta. Sim, Aquela se ele quantidade tá. de partidas, não é isso? Sim, bate e o Everton vai ter em contrato, vai exercer a compra de 16 milhões de euros. Tem variáveis e com essas variáveis o valor pode chegar a 20 milhões. Ou seja, dinheiro em caixa para o Flamengo ir no mercado. Eu até comentei, eu acho que a partir do momento que o próprio Boto e o Felipe Luiz afirmam, né, que o Flamengo vai atrás de um meia com característica do Arrascaeta, eu acho que era contando com a venda do Alcaraz, com o dinheiro da venda do Alcaraz. Então, com a meta batida, o Alcaraz, que eu acho que poderia ser útil nesse Flamengo, eu acho que poderia, mas enfim, realmente o Flamengo pagou um valor muito alto no Alcaraz, recupera parte desse valor, pode recuperar o valor total, dependendo dessas metas. Agora é saber utilizar bem esse dinheiro para trazer um jogador ali que eu acho que possa até potencializar o Arrascaeta. Como assim potencializá-la? Porque você tendo um concorrente à altura, né, você pode jogar com os dois juntos, né? Por exemplo, se for um meia que tenha mobilidade, pode ser um meia que pode jogar também na direita, onde está jogando o Gerson, por exemplo, e também você pode potencializar, porque eu acho que é sempre importante quando a concorrência, e o Arrascaeta não tem concorrência nesse Flamengo, nunca teve concorrência nesse Flamengo, até porque quem seria concorrente do Arrascaeta nessa história dele no Flamengo poderia ser o Everton Ribeiro, mas jogava os dois, né? Então ele nunca teve assim um concorrente, então é bom você ter uma outra opção, até porque o Arrascaeta, querendo ou não, tem a questão física, o Arrascaeta não consegue há muito tempo. Eu acho que nunca conseguiu no Flamengo, né? Acho que até 19 ele volta na semifinal contra o Grêmio, porque as pessoas não lembram, ele ficou machucado também em várias fases. Ele faz uma recuperação, ele volta antes do previsto para a semifinal da Libertadores contra o Grêmio. Teve um também problema no joelho, né, Alan? teve problema no joelho. Volta às pressas também, muito antes para a final da Libertadores contra o Palmeiras. Depois que o Flamengo perdeu o Montevidéu, também estava fora. Então é bom você ter uma outra opção, né? Buscar uma outra opção com características parecidas, que eu acho que é raro no futebol, é uma característica. É bom quando você tem um meia que te entrega assistência e gols. Eu acho que é ter isso. Eu acho que isso é fundamental. Então, eu acho que com a venda do Alcaraz,
né, o Flamengo vai ter essa quantia para trazer. Vamos ver se o Flamengo vai ser assertivo nessa contratação, porque eu acho que o cara é um baita jogador, né, um baita jogador, e que eu acho que do Everton pode pular também para outros times maiores. Perfeito. Ó, vou deixar o Alan e o Bernardo bem à vontade. Se vocês pegarem algum comentário no chat que vocês queiram responder, que vocês queiram pontuar, fiquem à vontade. Tem até aqui, ó, o amigo. Primeiro, mandar um abraço para o Victor Fernando. Ele está dizendo que é o aniversário aqui, ó. Bom dia, Alan, Bernardo e Prof. Aí ele fala o seguinte: escalações equivocadas do Felipe Luiz escancaram contradições com suas falas. O campo fala, mas ele não tem ouvido. Wesley, Ayrton Lucas e Gerson estão muito mal, né? Por que não mexer no momento certo? E aí ele pede para mandar um abraço aí, ó, pro irmão dele, o Gilberto Vieira da Cunha, o aniversariante do dia, que está assistindo a live aí em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Então, um abraço. Grande abraço. Parabéns. Um abraço. Parabéns. Minha segunda casa. Cabo Frio. E aí, ô Bernardo, para você aqui, ó, tem um superchat que o rapaz questionou acho que possivelmente sua fala. Bernardo, o Felipe não muda muito o time no intervalo, porque ele insiste que o time deva jogar com uma bola, pressionando alto. Mas a conta chegou para vários jogadores. Arrascaeta, Gerson, Pulgar estão mortos. Ou seja, o modelo de jogo dele, o Bernardo. Ele tem o Flamengo, esse time do Flamengo tem quase um dogma, né? Que é a pressão frenética o tempo todo. E como eu disse, tem jogo que não pede isso. Tem jogo que pede, de repente, um bloco mais baixo, médio, né? Não aquela marcação frenética o tempo todo. O André Rocha fez uma reflexão muito legal, né, num programa na semana passada, que a gente fez aqui, né, na S1 Live, sobre isso. Falar, pô, o Flamengo não tem um time físico, o time do Flamengo não é físico. Então você tem que identificar algumas limitações até, né, do time. Tem essa limitação, né, os jogadores que não conseguem ser muito físicos, ou seja, não conseguem marcar pressão o tempo todo de repente, e aí é com esses caras que ele vai, beleza, então ele tem que entender que não vai ser sempre que ele vai poder marcar pressão no campo do adversário o tempo todo, porque senão os caras ficarão esgotados mais rapidamente. O que isso implica? Alterações, como disse o Alan, de forma mais rápida, ou mais rápidas, né? Fazer mais rapidamente as mudanças. Beleza, você não abre mão disso aqui, então é o seguinte, você vai ter alguns jogadores por menos tempo. Tá? O cobertor é curto o tempo todo, você tem que fazer opções. O Flamengo não é o Real Madrid, que pode contratar todo tipo de jogador de futebol. Então, você tem um cobertor curto aqui. Beleza, o que eu vou fazer com esse cobertor curto? Vou fazer uma opção, de repente, para uma marcação-pressão no primeiro tempo, isso vai esgotar os caras, no segundo tempo eu faço alterações, eu vou perder a qualidade técnica, mas vou ganhar mais em físico. São opções que o técnico faz. Agora, o que não dá é para você ter quase esse dogma de marcação-pressão o tempo todo com jogadores que não têm essa característica. Eu acho até que esse é um dos motivos do fracasso do Pedro no futebol europeu. Primeiro, tinha ali um cara chamado Vlahovic, que era centroavante da Fiorentina, que foi para a Juventus depois, um cara acima da média, né, já mais estabelecido no futebol europeu, evidentemente. E dois, o Pedro nunca foi um cara de fazer pressão na saída de bola, de forma muito intensa. Nunca foi. Então, são questões. São questões que o técnico tem que responder e resolver no campo de acordo com os jogadores que ele tem. Ele pode ter uma forma de jogar futebol, né? uma ideia inicial, mas essa forma tem que se adequar aos atletas que ele tem. Ele não pode exigir uma coisa que o time não pode entregar, senão haverá o fracasso, né? Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.